Se você tem um problema de visão, a pergunta-chave a ser respondida é se isso se deve a um erro de refração ou se há alguma situação de saúde subjacente que pode estar causando o problema. Na maioria das vezes, a visão embaçada se deve a erros de refração, que atrapalham a maneira pela qual os raios de luz são focalizados dentro do olho. Se o problema for de refração, o profissional da visão deve medir a perturbação e restabelecer o foco apropriado de luz para corrigir o problema. A córnea é a janela límpida frontal, representando 1/6 das camadas externas do olho. A função principal da córnea é focar e transmitir a luz para a retina. A retina é a camada de nervos que cobre a parte posterior do olho. A função da retina é sentir a luz e criar impulsos que são enviados através do nervo óptico para o cérebro. O cristalino é uma estrutura transparente situada dentro do olho, localizada imediatamente atrás da íris. A única função do cristalino é focar os raios de luz na retina. O corpo ciliar é localizado atrás da íris, próximo do cristalino. Esta estrutura tem duas funções. O fluido aquoso que preenche a parte frontal do olho é produzido dentro do corpo ciliar. Também o corpo ciliar é feito de músculos que permitem que o olho foque em diferentes distâncias. Entender como a cirurgia refrativa melhora a visão requer um conhecimento básico dos erros refrativos e de como seus olhos trabalham com a luz. Quando a luz bate numa superfície curva, ela se desvia. Este processo da luz se desviar é chamado de refração. As duas áreas mais refrativas de seus olhos são a córnea, a área externa do olho, e a lente dentro do olho. Estas duas áreas curvas, juntamente com outras estruturas internas do olho, trabalham juntas para focar a luz na retina na parte de trás do olho. Raios solares entram no olho através da córnea, a qual providencia a maior parte do foco de luz do olho. A luz penetra então através da lente, onde se reajusta para um foco mais adequado na retina. Se a luz não se focar diretamente na retina, o olho poderá ficar míope, hermétrope ou com astigmatismo, dependendo da localização do foco. Estes problemas são chamados erros refrativos. Acomodação é a palavra usada para descrever a capacidade do olho de mudar o seu foco de objetos distantes para objetos próximos. A flexibilidade da lente natural do olho, combinada com a ação de um músculo mínimo em forma de anel dentro do olho, permite que haja acomodação. Nascemos com um volume considerável desse poder de acomodação ou de foco em close-up. No entanto, isso deteriora à medida em que envelhecemos, forçando muitos de nós a usar óculos para leitura ou multifocais após completarmos 40 anos. Os raios de luz de objetos próximos são divergentes por sua própria natureza e entram em foco atrás da retina. Para que essa luz focalize na retina, ocorre a acomodação. Durante a acomodação, o músculo ciliar se contrai, fazendo com que a lente do cristalino assuma uma forma mais convexa,
o que refocaliza a luz de volta para a retina. A presbiopia é uma situação em que as lentes dentro de nossos olhos perdem sua flexibilidade, dificultando a focalização em objetos próximos. No entanto, quando nascemos, as lentes dentro de nossos olhos têm muito mais flexibilidade. Mas isso vai se deteriorando com a idade, forçando muitos de nós a usar óculos para leitura ou lentes multifocais. Geralmente, a presbiopia começa a ser notada aos 40 anos aproximadamente, sendo parte natural do processo de envelhecimento do olho. Numa idade muito jovem, a lente que está dentro do olho é muito flexível e altera sua forma com facilidade. À medida em que se envelhece, especialmente depois dos 40 anos, torna-se cada vez mais difícil focar objetos de perto. À medida em que continuamos a envelhecer, os objetos de perto deixam de ser nítidos e requerem algum tipo de lentes de correção para manter uma boa nitidez. Para se manter a visão de longe e a visão de perto nítidas simultaneamente, as lentes bifocais são a solução ideal. Como pode ver, as lentes bifocais oferecem a vantagem de manterem nítidos tanto os objetos de longe como de perto. Apesar das lentes bifocais terem uma nítida vantagem sobre as lentes monofocais, também tem certas limitações. Uma das maiores desvantagens no uso da bifocal é a linha de demarcação que separa a prescrição de longe da prescrição de perto. Isto é um problema, porque cria uma ruptura quando se passa da prescrição de longe para a de perto. Outra queixa com as bifocais é o fenômeno óptico conhecido como salto. Isto é criado quando se movimenta os olhos da parte da visão de longe da lente através da linha de demarcação para a parte de visão de perto. Isto faz com que as imagens apareçam distorcidas ou deslocadas. Outra limitação das lentes bifocais é a incapacidade, na maior parte dos casos, para ver objetos intermediários, tais como o monitor de um computador. Como pode ver, enquanto os objetos de longe se mantêm nítidos, a visão intermediária para o computador pode manter-se desfocada. Se este for o caso, a única forma para o monitor do computador ficar nítido é usar a parte bifocal da lente, mas terá de aproximar a cabeça ao monitor. Estar constantemente movimentando a cabeça torna-se muito desconfortável, especialmente se se está realizando trabalho no computador por um prazo prolongado. A inabilidade de tornar nítida a visão intermediária é a maior queixa por parte dos usuários de bifocais. E, como resultado, um tipo diferente de lente multifocal é necessário. As lentes progressivas são uma grande solução para as pessoas que queiram fugir à correção limitada que as lentes comuns proporcionam. Como seu nome sugere, as lentes progressivas dão uma maior visão, não somente para perto e longe, mas também para todas as distâncias entre elas, sem alguma mudança brusca ou linhas visíveis na lente. As lentes progressivas estão divididas em 3 partes: longe, intermediária e perto. A parte de longe da lente permite ver claramente qualquer coisa que esteja a mais de meio metro de distância e até onde os seus olhos conseguem enxergar. A parte intermediária da lente permite ver claramente tudo que se encontra à distância do comprimento de um braço, como por exemplo, o monitor do seu computador ou objetos na sua mesa. A parte inferior da lente permite ver mais perto e ler com uma postura normal e com a cabeça numa posição normal. Para muitas pessoas que usam óculos, as lentes progressivas são a melhor alternativa, oferecendo para todas as distâncias uma claridade e conforto fora do normal. A maioria das pessoas não percebe que as lentes de contato podem ser usadas por pessoas com mais de 40 anos de idade
ou se estão atualmente usando óculos de leitura bifocais, trifocais ou até óculos de lentes progressivas. Mas é verdade, as opções de novas lentes de contato estão sendo desenhadas todos os anos para pessoas com presbiopia, uma condição natural com a idade, quando o paciente perde a habilidade de focar em objetos que estejam perto. Uma coisa você pode ter a certeza, é de que uma vez que tenha presbiopia, a sua visão e a maneira como é corrigida continuará a mudar. Há várias maneiras de corrigir a presbiopia. É vital que tenha exames regulares dos seus olhos e que se comunique claramente com seu oftalmologista sobre as suas necessidades e expectativas. Uma opção para a correção da presbiopia é a de usar lentes de contato para correção de longe. Então, para a visão de perto, você tem que usar óculos por cima da sua correção de longe. Isso proporciona melhor distância e visão de perto, mas é inconveniente porque terá que ter sempre os seus óculos com você para poder ver de perto. Outra opção para a correção da presbiopia é a de usar lentes de contato de monovisão. Nesta opção, a lente de contato para ver de longe é colocada no olho dominante e outra lente de contato para ler é colocada no olho não dominante. Este método tem sucesso em muitos casos. Contudo, a visão não é tão boa como quando os dois olhos veem a mesma distância e a visão tridimensional pode ser impropriamente afetada. Outra opção para a correção da presbiopia é a da monovisão modificada, a qual é usada para pacientes que não tenham se adaptado à monovisão depois de vários ajustes. Nessa técnica, o olho dominante é corrigido para ver de longe usando uma lente de contato. O olho não dominante é corrigido usando uma lente de contato bifocal para as distâncias de perto e longe. A monovisão modificada oferece a melhoria da percepção de fundo e resolve a maioria das reclamações de monovisão. A opção mais recente para a correção da presbiopia são as lentes de contato multifocais. Certos tipos destas lentes são desenhadas para corrigir a visão de perto e de longe, enquanto outras são desenhadas para a correção da visão de perto, longe e todas as distâncias intermediárias. Para você começar a usar as lentes multifocais, o seu oftalmologista poderá começar por lhe fazer algumas perguntas para poder determinar quais serão as melhores lentes para o seu estilo de vida. As lentes de contato multifocais poderão requerer um período de adaptação, para os seus olhos se habituarem a elas. Mesmo assim, sem dúvida, estas lentes podem melhorar muitíssimo a sua qualidade de vida. Pacientes com mais de 40 anos de idade que corrigem sua visão com laser normalmente precisam de óculos de leitura para ver de perto. Isso se deve à presbiopia, que faz com que a visão de perto fique embaçada com o passar dos anos. A correção com monovision é uma estratégia para evitar os óculos de leitura após a cirurgia laser. Essa técnica inclui a correção de um olho para distância e outro para visão de perto ou intermediária. Com ambos os olhos abertos, o cérebro pode optar por visão à distância ou visão de perto. Muita gente se acostuma logo à monovision.
Outros sentem um certo desequilíbrio no início, mas se acostumam em questão de dias ou semanas. Algumas pessoas não conseguem se ajustar à monovision e devem evitar esse tratamento. Testes simples podem ajudar a determinar se você é um bom candidato para essa intervenção. A troca de lente refrativa é também conhecida como substituição de lentes claras. Trata-se de uma cirurgia para reduzir a dependência de uma pessoa em relação a óculos ou lentes de contato. O olho tem uma lente que funciona de maneira muito semelhante à de uma máquina fotográfica para manter as coisas em foco. Às vezes, o poder daquela lente natural humana não é apropriado para o olho. O resultado é uma visão embaçada devido à miopia ou hipermetropia. A troca de lente refratária corrige a miopia ou hipermetropia, substituindo a lente natural do olho por uma lente artificial num processo conhecido por implantação de lente intraocular. Ao contrário de procedimentos de correção de visão com laser que incluem a moldagem da superfície frontal do olho, a troca de lente refrativa inclui a colocação da lente artificial permanentemente dentro do olho. Essa intervenção é recomendada com maior frequência quando um paciente não é um bom candidato para operações de correção de visão com laser, principalmente quando a córnea é fina demais. Em geral, essa operação não é recomendada para pessoas com menos de 45 anos, embora possa haver exceções. A exemplo de qualquer outra cirurgia, é possível que ocorram complicações, mas a troca de lente refrativa é considerada, de um modo geral, bastante segura. Já estão disponíveis novas lentes intraoculares multifocais para implante que podem eliminar a necessidade de óculos para leitura depois de uma operação de catarata ou de substituição de lente. Tais lentes foram desenhadas para corrigir o problema da presbiopia, que faz com que as pessoas em seus 40 e poucos anos comecem a perder capacidade de ler ou ver de perto. Antigamente, o implante de lente intraocular era colocado dentro do olho durante a cirurgia de catarata ou substituição de lente. A nova lente implantada só podia ter seu foco fixo numa só distância. São as chamadas lentes intraoculares de implante de foco único e permitem que o olho veja de perto ou de longe, mas não ambos. Agora, já estão disponíveis as lentes intraoculares chamadas de lentes intraoculares multifocais para inserção. Elas corrigem problemas de visão à distância e de perto, e ambos os objetivos podem estar em foco ao mesmo tempo. Muita gente se acostuma logo às lentes intraoculares para implantes. Outras pessoas sentem-se um pouco desequilibradas no início, mas se acostumam em questão de dias ou semanas. Antigamente, quando uma lente artificial chamada implante de lente intraocular, ILI, era colocada dentro do olho durante uma cirurgia de catarata ou de substituição de lente, essa lente não tinha nenhum poder de acomodação. Essas lentes eram chamadas de ILI de foco único e permitiam que o olho visse a distância ou de perto, mas não ambos. Hoje em dia, já existem lentes intraoculares denominadas acomodativas. Essas lentes intraoculares implantadas trabalham juntamente com os músculos do seu olho, dando-lhe maior âmbito de visão, como quando era mais jovem. O desenho revolucionário dessas lentes artificiais permite que elas mudem de forma dentro do olho, de modo a focalizar objetos perto e longe ou a meio caminho.